Olá pessoal, queria falar nesse vídeo aqui para vocês sobre este livro do Azad Haider, A Armadilha da Identidade, da editora Veneta. Ele é de 2019. Pessoal, o Azad Haider é um filho de paquistaneses, nascido nos Estados Unidos. E ele traz aí essa abordagem sobre identidade, mas de uma forma que bota o dedo na ferida, para tratar de muitas questões que normalmente as pessoas elas evitam porque é um vespeiro de problemas, né? Então, o que acontece? Ele tem uma visão sobre a identidade em que ele enxerga a identidade hoje em dia como uma questão muito individualista. Então, para ele, a identidade ela deixou de abordar questões mais amplas, como, por exemplo, a exploração de classes. Então, para ele, as questões de gênero e as questões étnicas e raciais, elas precisariam andar lado a lado com a questão da abordagem sobre a luta de classes, né? A exploração capitalista, ela precisava ser abordada. Então, pessoal, ele vai trazer isso aqui no livro em vários pontos, ele vai deixar claro esse ponto de vista dele. E o que é interessante aqui, pessoal, é que ele não vai reduzir a questão, né? Então, para ele não é que você tenha que preferir a questão de classes no lugar da questão étnica ou da questão de gênero, que são as duas questões que mais aparecem aí quando a gente fala da identidade. Ele defende uma ideia de união desses temas, né? Então ele vai dar o exemplo aqui de um coletivo que é o Combahee River, que é um coletivo que ele vai eleger aí como um exemplo dessa questão, dessa união desses temas, né? Era um coletivo de mulheres negras e lésbicas que não abandonava a questão da luta de classes. Então ele vai tomar isso como exemplo, né? Então ele vai desenvolver o raciocínio retomando esse coletivo. Tem alguns pontos interessantes aqui para falar, né? Pelo menos mais dois. Aí, além desse ponto aqui que eu estou falando para você, que é o seguinte, ele fala da questão da raça branca, né? Porque ele vai dizer o seguinte, né? Que para existir uma raça negra, você teve antes a necessidade da criação de uma raça branca. E ele vai enxergar isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando ele fala da revolta de Bacon, né? Que vai ser uma revolta de 1676, que ele vê como a origem desse momento, né? Desse movimento aí que existe, né? De união da raça branca para tornar os africanos como a raça negra, porque ele disse ali que no começo da colonização norte-americana não havia essa separação entre negros e brancos. Você tinha pessoas que trabalhavam como servos, por exemplo, servos temporários, que eram brancos, europeus. E você vai ter essas pessoas convivendo com os negros, né, que vão chegando da África, né, os povos que vêm chegando da África por meio do tráfico como escravizados. Então, ele vai colocar que no começo havia até uma aliança entre os explorados. E aí, isso foi estourar nessa revolta de Bacon de 1676, que fez até mesmo com que autoridades tivessem que fugir, né? Então, ele coloca isso, né? Estou tentando localizar aqui para vocês, exatamente aqui na página 85, que ele fala desse ponto, né? Então, você tem aí, pessoal, os fazendeiros atormentados, né, com essa união dos explorados, e a partir daí eles começam a ver que precisam criar uma união entre os brancos contra os escravizados, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a estimular a imigração irlandesa. Então, principalmente aí no fim do século XVII, início do XVIII, essa chegada massiva de irlandeses para que eles saiam da exploração na Inglaterra, mas para trocar pela exploração na América do Norte. E aí lá eles se sentirem superiores aos escravizados, ou seja, os africanos e afrodescendentes escravizados. E assim, mesmo sendo explorados, esses irlandeses iam se sentir parte de uma espécie de elite. Então é aí que ele vai falar desse uso da raça, né? A raça branca se cria para você ter como opositor a raça negra, mas qual é a jogada aí dessas elites? É separar a classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora passa a adotar essa ideia de que ela pertence, né, parte dela pertence ali a uma espécie de elite racial, e assim ela se distancia daqueles que na verdade estão praticamente na mesma posição na luta de classes, ou seja, são explorados. Então ele coloca que a raça é necessária como estrutura para a sociedade capitalista. O
que eu acho interessante desse raciocínio é que isso cria aí um vínculo com uma ideia que o Silvio Almeida trabalha no seu livro Racismo Estrutural, super famoso esse livro. E ele fala disso também, que a raça negra para existir, existe porque existe uma raça branca. Então, é um raciocínio que o Azad Haider coloca aqui, né? Ou seja, é uma estrutura criada pela sociedade capitalista para manter a divisão entre os trabalhadores. E é isso que muitas vezes o Azad Haider vai abordar no livro como um problema para os movimentos de hoje que são identitários, porque eles não conseguem abordar essa questão, né? Então eles focam na identidade, mas isso vai levando eles para nichos onde muitas vezes até se estimula uma questão de vítima, né? Então quer dizer, se tira a questão do protagonismo, de movimento, muitas vezes das pessoas que estão envolvidas nas causas, porque elas encontram lugar como vítimas. E assim, até mesmo o Estado vai adotar políticas onde vai preferir realmente que essas pessoas se vejam como vítimas, porque assim elas não vão ser ativas para criar um movimento contra a ordem capitalista, contra o sistema. Então isso é um ponto interessante que aparece aqui algumas vezes na obra. A obra é dividida em alguns capítulos e os temas eles vão se encontrando. Você consegue depois da leitura achar aí as conexões, né? Então, tem uma outra coisa interessante que ele fala aqui também, que eu acho que vale falar, que é a ideia de passing, né? Passing no inglês, né? Passando. Seria o que aqui? Ele diz aí que as pessoas muitas vezes quando entram nessa ideia da identidade, elas, por exemplo, podem ser da etnia europeia, branca, por exemplo, e de repente se sentir como mais identificadas com a etnia afrodescendente, né? E o que ele diz aqui é que é o seguinte, é que muitas vezes isso se dá de uma forma artificial, né? Porque se adota apenas a questão da identidade, mas não se vê, mais uma vez, a questão da estrutura da luta de classes, né? Então isso é um ponto também. E aí ele vai falar que nessa questão de passing, então, às vezes um branco se enxergando, passando a se enxergar como um negro, ou vice-versa, um negro passando a se enxergar como um branco, vai acontecer, por exemplo, de uma elite negra nos Estados Unidos cada vez mais se olhar como branca, né? Então ele vai dizer, por exemplo, ali que Barack Obama é um exemplo dessa situação. Então é uma elite negra que foi se formando nos Estados Unidos, nos anos 70 principalmente em diante, e aí você tem ele sendo esse símbolo, porque ele não está envolvido nas mesmas causas que a classe trabalhadora, né? Então ele vai ser uma das pessoas que vai se afastar, né, dessa questão, desse ambiente dos trabalhadores. Ele não está vinculado, porque ele já faz parte dessa elite negra. Então isso é um fenômeno que ele vai dizer que acontece. Então você vai ter aquelas pessoas que ainda estão ligadas às lutas dos trabalhadores e aquelas que não. E aí não se enxerga essa questão dessa exploração através da luta de classes quando se identifica apenas a questão da identidade. Então ele vai dizer que a identidade ela acaba fechando os movimentos nesses círculos, né, viciosos e deixa com que eles não consigam enxergar essas conexões possíveis com outros movimentos. Mas, lembrando mais uma vez, ele não quer apagar a questão étnica, a questão de gênero, ele acredita que sejam importantes, mas que estejam vinculadas a essa questão da luta de classes, né? Para que você consiga enxergar a exploração. Eu acho que é um livro muito válido, né? É um livro muito interessante para a gente pensar nessas questões. Isso aqui é apenas pincei aqui alguns comentários sobre esta obra, tá, pessoal? Porque ela é uma obra muito ousada para pensar nesses movimentos, né? E trazer aí essa questão do gênero, da raça, da classe aí para serem pensadas em conjunto, né? Então, fica mais uma vez a dica aí, pessoal, Armadilha da Identidade, do Azad Haider, pela editora Veneta. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado e até mais.